Giro da Notícia. Agora são 8h37, continuamos aqui com a nossa reportagem. Lembrando, o Supermercado Copini vai sortear uma cesta aí pro Dia das Mães, tá bom? Tem promoções e ofertas sempre para você. Plante bem, concessionária Jacto, Semétrica F, implementos agrícolas novos e usados na saída para Soledade. Telefone 3383-0033 com filial em Carazinho. Plante bem. Vamos lá então. Olha, eu tenho uma entrevistada aqui hoje, vamos falar assim, uma convidada aqui no programa especial, né? É a Eveline, é isso? Vou deixar que ela se apresente porque a história dela é muito bonita, né? E muito curiosa, né? Quando o Delmar me trouxe, né? O Delmar Espíndola me trouxe essa história para mim, eu fiquei curioso e vamos convidar ela então para a gente conversar sobre ela. Então eu vou deixar que você se apresente, porque a Eveline trabalha aqui no nosso posto, né? Aqui ela vai falar a função dela ali, acho que, enfim. Mas ela não é, é brasileira, mas não nasceu no Brasil, né? E aí a gente tem muito aqui no Brasil, né? Imigrantes haitianos, imigrantes, enfim, senegaleses aqui, enfim, pessoal aí, né? Aqui da América, geralmente da América aqui, né? Da nossa América Latina ou América Central, enfim, né? Alguns países da África, mas Suíça, né? Não é comum. E ela nasceu na Suíça, olha só, vai falar onde que cidade que ela nasceu e como ela veio parar no Brasil também. Por que aconteceu isso, né? Ela contou para mim em off aqui, mas eu vou deixar que ela explique. Bem-vinda, Evelyn. Muito obrigada, bom dia, ouvintes da Planetário, da Rádio Líder. Então, é muito bom conhecê-los e vocês conhecerem a mim também, sim, né? Um pouquinho. Então, como apresentar, eu trabalho no nosso posto ali com a Cassinha, na padaria Santa Rita. Vai fechar um ano agora que eu tô ali com ela. Quem teve a oportunidade nos eventos ali do posto me conhece um pouquinho mais. Sim. Faço a parte de marketing, divulgação, principalmente eventos ali na padaria. E eu nasci na Suíça, em Zurique, na cidade de Zurique. Aos 2 aninhos de idade, minha mãe resolveu retornar para o Brasil, porque se você puxar, na verdade, boa parte dos brasileiros, eles possuem uma origem, um pezinho fora do Brasil. Sim, né? O Brasil é o país das etnias, né? A gente sempre fala isso, a miscigenação, enfim. Exatamente. E eu, graças a Deus, né? É uma oportunidade também ter uma dupla nacionalidade, isso com certeza, para todo mundo que tem, né? Quantos brasileiros não estão buscando a dupla nacionalidade europeia também. E eu tive a graça de nascer no exterior, de ter o passaporte suíço. Mas com 2 aninhos eu vim morar no Brasil, em Cascavel, para começar um pouco, ter que retornar um pouco na minha origem. O vô, ele era construtor. Sim. O vô e a avó são gaúchos. E aí, a mãe, a infância e a adolescência sempre foi viajando muito pelo Rio Grande. O vô fazia boa parte das igrejas aqui no Rio Grande do Sul. E ela acabou nascendo em Lajeado. Gaúcha, então? É gaúcha. Ela sempre fala assim, sua mãe com muito é gaúcha. orgulho, sou gaúchinha lajeadense que anda com facão na bota. Isso, a sua mãe nasceu no Rio Grande do Sul, isso. Mas depois foi morar no Paraná, isso. Daí ela foi para Paraná, assim como muitos gaúchos foram para o Mato Grosso, em específico o Lucas, que foi onde ela casou, com um descendente suíço, 3ª geração, e aí foi morar na Suíça. Lá ela separou, então meus pais cada um já tinham um casamento anterior, com um filho cada um. Mas a gente considera que é tudo irmão. Então, para nós, os 4 irmãos. Irmão é irmão, né? Isso, exatamente. E temos contato próximo com algumas famílias. E aí, a sua mãe conheceu o teu pai. Separou-se desse primeiro suíço e conheceu o outro suíço. Casou lá. Então, eu tenho metade da família inteira paterna é de lá. 100% suíço-alemão. E a outra metade é aqui do Brasil. E cada um para um canto, né? A família toda tem rodinha no pé. Vamos entender melhor essa história. Então, a mãe dela é gaúcha, né? Aí conheceu um suíço, né? Aí no Brasil, foi embora para a Suíça. Lá não deu certo, enfim. Separou-se desse suíço, conheceu o teu pai também suíço. E aí você veio ao mundo. E daí, minha irmã, nós somos em 4. São em 4 aí. Isso. E aí você veio para o Brasil de novo com 2 aninhos. Exatamente. E aí um pouco mais para frente, adiantando um pouco a história ali aos 14. Na verdade, desde os 12, né? As agências de modelo sempre assediam muito a gente nas escolas. Começa geralmente nas escolas. E aí, tive vários convites, fui recusando até os 14, que a minha mãe decidiu daí me levar para um evento. Daí eu fui para São Paulo, fui no evento. Tinha 16 agências, eu fui selecionada por 14.
Não fechei contrato com nenhuma, minha mãe ficou meio assim, né? Sim. E aí depois eu entrei numa agência de Curitiba, a princípio, e depois Porto Alegre, que foi onde foi a minha primeira viagem internacional. Fui para o Japão aos 17 anos, então desde os 14 aos 17 foi a questão de preparatório, de aprender Sim. a modelar, fotografar. Isso também é um conhecimento que eu posso trazer um pouquinho para a audiência. Sim. Dificuldades, facilidades dessa Sim. carreira em si, né? Que eu falo que duas carreiras que são extremamente difíceis e competitivas é a carreira de modelo e de atleta. Sim. No exterior. Porque tu fica longe, tem toda a questão emocional, mas tem o fator cobrança e de contrato que ela é muito alta, né? A diferença da carreira de modelo para, por exemplo, de um atleta, é que o atleta pelo menos tem a parte de saúde garantida, né? Sim. Via contrato, porque senão ele não vai entregar o que é o objetivo do trabalho dele. Já de modelo, essa parte de saúde fica meio um pouco à parte. Também por isso, um tanto, foi a decisão de encerrar a carreira e fazer uma troca de carreira ali aos 20... Desistiu da parte de ser modelo. E eu acho que deve ser difícil, porque muitas realidades aí que a gente já viu, até a dramaturgia retratou, né? Assédios, enfim, outras questões aí, né? Que as modelos sofrem aí, né? Nem tudo é aquele mar de rosas que a gente vê, nem tudo é aquela Gisele Bündchen que a gente vê lá, enfim, que ela também deve ter passado por muitas, né? Que é a referência que a gente tem, entre outras, né? Na verdade, assim, ó, tem que entender que a carreira de modelo, a última coisa que é luxo, boa parte é relacionamento, então desde fotógrafos, principalmente com fotógrafos. Quando a gente pensa num trabalho no exterior, isso eu acredito que vale para todas as profissões. Quando você pensa num trabalho no exterior, ele não é um bicho de outro mundo, literalmente. Sim. Não. A mesma realidade que você tem local aqui, que é o relacionamento, conhecer pessoas, fazer contatos. Geralmente, o famoso networking, né? Sim. Funciona para o exterior também. Então, tu vai começar a ter volume de trabalho e contrato a hora que as pessoas te conhecerem. Sim. Então, isso vale tanto nacional quanto internacional. Se você não consegue aplicar aqui, numa rede de relacionamentos lá, dificilmente você vai conseguir. Apesar da agência te empurrar, porque eles têm essa necessidade que se trabalhe, porque eles fazem um adiantamento todo financeiro para tu estar lá. Investe em você. Isso. Também banco um mês, a semana, enfim, cada agência trabalha de uma forma. Sim. Mas lá também. E boa parte da dramaturgia, né, ele traz a questão desse caminho, né? Então, o famoso book rosa. Sim. Só que, assim como aqui, lá não é um bicho diferente. Sim, sim. Só entra quem realmente quer. Então, assim, pelo menos essa foi a realidade que eu tive. Sim, sim. E eles têm uma proteção muito grande com as modelos de carreira profissional como modelo e não nesse caminho ali, desse caminho ali que eles retratam muito na dramaturgia. E muita gente também faz de tudo para tentar estar ali, né, nesse mundo. Assim como você optou por não, mas tem gente que até hoje, né, ainda está e faz o que der e vier naquela questão. Se submete a muitas coisas aí, porque quer aquilo, né, quer aparecer ali, quer estar ali. Mas muitas vezes é uma oportunidade que a pessoa se agarra que ela não tem acesso a outras oportunidades. Por exemplo, eu tive contato, isso me amadureceu muito e muito nova, num sentido de tu tá ali com duas realidades de vida, onde eu tinha opções e escolhas diferentes a serem executadas. Em contrapartida, eu tinha colegas russos na mesma agência que, se voltassem para o país, iriam passar fome. Então, não tinha como dar errado. Outra opção. Porque o brasileiro ele é muito agraciado em questão de clima, em questão de... A gente não sabe o que é guerra. Sim. A gente não sabe o que é fome, a gente planta, nasce. Então, a solidariedade nossa é muito diferente. Calor humano. Isso, quando você vai para uma Europa, quando você vai para uma Ásia da vida. Se você ajuda alguém, que eu uma vez estava passando um deficiente dentro do metrô, eu peguei, tirei 100 ienes, dei para ele, e o cara olhou assim, espantado do meu lado, assim, por que você fez isso? Eu falei assim, tua vida é difícil aqui, né? Aí ele concordou comigo, porque o chinês, ele é extremamente trabalhador, ele é extremamente... Tem boa parte humana, ele não executa. Sim. Eu falei, essa pessoa tem deficiência, agora você imagina com ela como é que não é. Aí ele ficou pensando assim, sabe? Então, são realidades que você consegue, vivenciando, comparar, desde culturais a parte... Porque quando a gente fala cultura, né? O que é a diferença cultural de um lugar para o outro? Gente, eu saí com nativos, né? Então, com nascidos lá. E aí, saí perguntando...
Mas e aí, como é que é a questão de governo? Que lá a política ela é extremamente forte, né? Sim. A China, Então, você está falando da China. Isso, na China. Sim. Mas no Japão também, Sim. né? Império no Japão. Países asiáticos ali. Isso. A China, ela saía com nativos para entender, e aí com empresários normalmente, e aí eu falava, tu já conheceu o mundo, já viajou, já foi inclusive para a Suíça, e aí como é que é, por que tem essa discrepância tão alta? Eu me assusto, na verdade, com a quantidade de trabalho, a não trabalho nos outros países, porque lá eles trabalham escala 7x7 praticamente. Sim. É uma ofensa tu ficar em casa. Na China? Isso, na China. E por isso que eles têm um desenvolvimento a custo disso, né? O que Sim. eles são hoje. Eles sempre foram uma potência, eles estão retornando historicamente a ser o que são. E ele falava assim, além disso, né? Nós temos tudo e tudo funciona. E aí lá eles usam um aplicativo WeChat, que é um Instagram, aplicativo de banco, muito antes da gente ter Pix, né? Em 2017 eu estava lá. Ele já tinha um país funcional que ele independe de todo o restante. Sim. Então, assim, tem ônus e bônus. Então, eu tenho tudo do melhor e realmente lá as coisas funcionam melhor do que aqui para nós. Sim. E, contrapartida, o governo tem a parte dele. Então, para eles, isso, como eles nasceram, foram criados e ensinados dessa forma, para eles não é uma ruptura isso, Sim. que nem para nós é. Sim. Então, são pontos que a gente vai crescendo também, falando de diferenças, né? Sim. Muito grande interiormente, né? E trazendo essa bagagem. Mas é muito importante esse relato que você falou aí, né? Porque a China está em todo mundo, né? Está na esquina da nossa cidade, né? Com loja de capas de celular, loja de utilidades, veículos agora aí, né? Inundou o Brasil aí, então, quer dizer, eles estão em todo lugar do mundo, a China está. Você que esteve por lá, esteve no Japão também. Aí você nasceu na Suíça e com 2 anos veio para o Brasil, né? Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que me deixou encucado. Como é que tu veio parar em Espumoso, menina? É o que todo mundo pergunta. A Suíça é um país aí de alto padrão, né? Vamos falar assim, né? Um país, né? A gente sabe o histórico da Suíça, né? E você veio parar em Espumoso. Então vamos lá, vamos ver como é que você veio parar para cá. Eu faço parte da JCI, Sim. que alguns antigos falam que é a antiga Câmara Júnior, Câmara Júnior né? Mundial, né? Isso, exatamente. E aí eu entrei para a JCI Brasil, era meu 2º ano de nacional, que é uma escola de líderes para jovens de 18 a 40 anos. E é voluntariado ali. Então, Sim. as pessoas que estão buscando, né? Os jovens que estão buscando oportunidade, essa é a palavra. Então, eu estava nessa fase de transição de carreira de modelo, eu voltei para o Brasil, encerrei carreira internacional. E eu pensei assim, já tinha cursado 1 ano de administração, não sabia o que queria da vida, o que exatamente eu ia aplicar o conhecimento, e eu estava nessa transição de carreira. E eu falei assim, vou dizer sim para tudo que aparecer. E eu já estava sendo múltipla no sentido de a carreira de modelo exigia isso. Então, no Japão, eu fui contratada para casting de boxe, eu não sabia fechar a mão para dar um soco. Voltei, tive que fazer boxe. Fiz calistenia, Então, tudo que surgia, eu já ia fazendo por conta, já ia buscando por conta. E aí, eu estava no teatro e o presidente, na época, me chamou, que estava também no teatro, me chamou para ir conhecer a JCI. E a partir de lá, eu comecei, em 2019, a carreira ali de voluntária, né? Sim. Ali dentro da JCI. E depois disso, então em 22, eu fui para Brasil e foi onde eu conheci o Gabriel, que é aqui de Espumoso, filho da Danesca e do Alverino. Tá aí o motivo, então, por que ela veio parar em Espumoso. Mas fui conhecer ele em Santa Catarina. Mas tá aí o motivo, então. Mas não foi... olha, capaz que ele vem para Cascavel e o bichinho foi. Não foi, como é que é? Não foi uma mera coincidência e não foi um andarilho, né? Tô passando, eu parei em Espumoso. Então tá, motivo bom esse, né? Que bom. Então, daí casamos depois. Sim. E estou aqui, residindo aqui em Espumoso. Por isso, né? Fecha 2 anos, logo. Que legal. E aí você pensa em voltar para a Suíça, enfim? Como é que tá esses planos aí? O objetivo é voltar. Então, e levar ele junto. Isso. Tá bom, claro. Tem que... Casamos para isso, para conseguir para ele ir junto, com certeza. Com certeza, tá aí. E aí, é para médio, longo prazo, enfim, esse retorno, tá planejando? Como é que é? É para ser em curto prazo. Opa! Também para desenvolver um outro lado, voltar a estudar, fazer um mestrado, um doutorado, adquirir um outro conhecimento, Sim. né? Eu falo, a vida é de oportunidades, então, para quem tem essa oportunidade, põe a coragem no bolso, o medo no bolso e a coragem no peito e vai para frente que ninguém vive por nós, né? Sim. Precisamos buscar sempre a excelência e o contato, proximidade, relacionamentos e viver por nós. E me diga, a sua mãe, ela mora no Brasil ou mora na Suíça? Já perguntei.
A mãe tá morando em Cascavel desde Tá que no ela Paraná. retornou. Isso, lá no Paraná. Sim. Então, outros 2 irmãos também. Uma tá em Pinhalzinho, ela é engenheira. Sim. Eu, administradora, e meu irmão, que mora em Frederico Westphalen, então, também gaúcho agora. Sim. Nasceu também na Suíça. também Sim. na Suíça. Todo mundo nasceu lá. Sim. E mora em Frederico Westphalen, tá casado. Vou ter uma sobrinha, vou virar tia agora, então... Que legal. E aí você tem contato com os seus familiares. Você falou que seu pai já faleceu, né? Isso. E aí você tem contato com seus avós paternos lá na Suíça, com certeza. Ou família, desculpa, talvez os avós não, mas familiares do seu pai lá. Sim, eles eram em 9 Olha só. irmãos lá, então eu ainda tenho tios e tias, tenho primos. Lá, apesar de não ser tão numerosas as Sim. famílias como aqui, né? Sim. E tenho uma irmã lá também, que é por parte de pai, né? Você tem uma irmã lá. Isso, que foi do primeiro casamento dele. Sim. Então, a princípio... E o nosso relacionamento é sempre próximo, ela sempre vem pra cá. Há pouco tempo a gente foi pra lá também pra fazer uma Sim. pesquisa de mercado antes de ir, né? Sim. Então tem que ir um pouco seguro e controlado a situação, né? Olha só, aí eu vou fazer uma pergunta pra você, curiosidade minha aqui, né? Um pouco, tentar se contrair um pouquinho. Tem pobre na Suíça? Porque eu só sempre falo, porque a questão você fala em Suécia, Suíça, Dinamarca, né? Até eu tinha um programa na televisão que tinha eu sou dinamarquês, olho azul, enfim, não me misturo. Era uma brincadeira aí, né? Então, tem também, passa uma pessoa, tem dificuldades lá também, enfim, porque é pra gente até desmistificar, o pessoal fala, Suíça, mas enfim, né? A Suíça, assim como o Japão, que eu também estive lá, Sim. eles são países com alto grau de suicídio. Olha só. Porque, apesar... O pessoal tem tanto dinheiro que não sabem votar, daí vai... Não, brincadeira à parte. Pode continuar. A Suíça ela é conhecida por excelência. Sim. E então, tudo isso, assim como o Japão, né? E aí, tudo que cobra muita excelência, tudo tem ônus e bônus, Com né? certeza. Então, essa parte ali do relacionamento interfamiliar, do relacionamento entre pessoas, Sim. ele é mais fechado. Então, assim, por exemplo, no Japão via muito jovens sentados nas cafeterias, almoçando, enfim, fazendo qualquer coisa sozinhos. Sim, não é que nem o Brasil que tem aquele calor humano, como a gente Isso falou, né? daí, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, a pessoa tá sozinha, eu vou lá sentar com ela, conversar, mas é a questão de cultura deles. Cultura deles. Então, é muito cada um por si, todo mundo se vira, mesmo sendo família, sabe? Sim. Então, isso tem, uma cobrança muito alta e por isso dessa situação, né, do ônus e bônus. Sim. Então, toda excelência, ela tem a outra parte. Mas tirando essa parte, a questão financeira, então a Suíça hoje está com temas políticos muito Sim. à frente, eu diria até de outros países, porque quando entra um extremo, que é a imigração em massa dentro da Europa, né? A questão de refugiados, agora muito em pauta a questão muçulmânica lá, que é principalmente por causa das situações que estão Sim. decorrendo por questões religiosas mesmo dentro da Europa, né? Sim. E a própria guerra, enfim. A Suíça está à frente em debates, por exemplo, assim, votar teto populacional. Isso é uma coisa que a gente nem passa pela cabeça do brasileiro, né? Não, o brasileiro se reproduz mesmo. Isso. Só que se você parar para pensar, a Suíça é um país menor que o estado do Paraná. Sim. E tem uma população grande já. Então, eles querem, de certa forma, bloquear. Coisa que, enquanto nós brasileiros vem todo mundo, Sim. lá eles não. Fica lá no seu país que a gente não quer mais ninguém. Sim, eles querem fechar fronteiras aí para a imigração. Isso, exatamente. Até, por exemplo, para situações que vão bater na nossa porta, provavelmente a questão de cônjuges, por exemplo. Sim. Gabriel, por ter casado comigo, ele não recebe diretamente passaporte, ele precisa ficar 8 anos casado comigo. Olha só. E aí tem todo um processo documental diferente para depois, quem sabe, ele conseguir uma nacionalidade ou um visto permanente ali na Suíça. Então, ela é um país extremamente fechado. Questão de realidade de mercado. É primeiro o suíço, depois o europeu e depois o resto do mundo. Sim. Então, são bairristas? Isso, extremamente. Então, eu diria que, na verdade, o Brasil é um dos únicos, ou até, quem sabe, a América do Sul, que é dessa forma tão aberta para o mundo, por exemplo. Só que nós temos como realidade uma imigração pacífica, né, que a gente fala. Por exemplo, os haitianos não é um povo que vem para guerrilhar, para tomar, para... É diferente da imigração que acontece lá na Europa, acontece ali naquela região ali.
do mundo. Então, essa é a principal diferença, né? Falando de realidades. E só quem viajou para algum país diferente, aí eu conheci um cara que ele morou 6 meses, né, transitoriamente na Finlândia. Ele falou que chega às 4 da tarde, não tem bom dia, boa tarde, ninguém te cumprimenta, todo mundo vai para sua casa se aquecer e não tem reunião de amigos, confraternização, nada. Ninguém é amigo de ninguém. O cara conversa contigo o mínimo só e tal. Aqui é bom dia, abraço, é beijinho. No Brasil é diferente mesmo, né? Mas é que a cultura de cada... E a gente tem que respeitar isso, Sim. né? A cultura de cada povo. Não enfim. é que eles são frios a esse ponto. Sim, sim. O suíço, na verdade, não, ele eu falei, bem falei da receptivo. Finlândia, falei em si, mas eu só usei como exemplo, né? Mas Isso. falou de costumes, cada país tem o seu, né? Isso, exatamente. Tem países que são extremamente... O alemão, ele tem mais Sim. fama de ser, assim, mais seco, mais Sim. grosseiro do que, por exemplo, o próprio suíço. Sim. E a língua lá é alemã que fala na Suíça? Então, eu ia falar agora, isso. dentro da Suíça, como ela é um país de montanhas, né? Sim. Então, os Alpes suíços famosos, os Alpes suíços aí, né? Exatamente. Já estive lá, né? E a Suíça deu uma tecnologia de ponta, por Os exemplo, Alpes. um dos únicos países que já atravessou montanhas para passar Sim. trem. Então, a questão de desenvolvimento, né? Isso, de segurança pública, desenvolvimento, mobilidade, transporte lá. É um país que realmente está à frente de outros cenários, mas é por necessidade. E aí, nisso, a Suíça ficou dividida por causa dessas montanhas e do não contato com fronteira com a França. Então, Sim. uma boa parte da Suíça fala francês. Uma parte com a Alemanha. Então, uma parte da Suíça, que é ali em Zurique para cima, né? A parte norte, central-norte, é alemão. Outra parte é italiana, porque tem fronteira com a Itália. Então, são pelo menos 5 idiomas que são falados. O romanche, que é a língua que seria originária suíça. Como é que eu posso falar que ela é praticamente como se fosse... Nosso tupi-guarani aqui. Isso, exatamente. Só que ela é tão não difundida, vamos Sim. por assim, que antigamente servia... Inclusive, o sotaque te dizia de que família que tu era. Olha só. Então, hoje, 5% da população fala essa língua, que é a romanche. Depois tem o italiano, o francês, o alemão e o inglês. Então, são 5 línguas. Então, para qualquer um que vai para a Suíça, está atrasado linguisticamente, pelo menos. Sim. E a escola, né, que é integral, né, na verdade, Sim. para as crianças. Então, minha irmã, ela aprendeu latim, Olha ela aprendeu só. grego. Por quê? Porque é de onde vem todas essas línguas, né? Sim. Então, eles ensinam a base linguística primeiro, para depois ensinar todas as línguas que são faladas na Suíça. Muito bem. A gente poderia conversar muito tempo aí, a Evelyn. Sobre o nome teu De solteira é Thomas, de Thomas. casa. Então, Mas é pro agora lado brasileiro esse Thomas aí, né? Ou é pro teu pai lá? Não, é do pai. É sueco, é Thomas? Não, suíço. Suíço, desculpa, é suíço. Isso. Suécia é perto, faz Sueco também. é com a Suécia. Todo mundo confunde, é super tranquilo. Suíça aí, né? Mas então conversamos com a Evelyn Thomas aqui, então, ela que é modelo, né? Modelo, nunca deixa de ser modelo, né? Essa jovem que é suíça, nasceu na Suíça, veio pro Brasil, né? A gente já conversou, já falou aqui, tem aí uma mistura bem grande aí, né? Mas então, e tá retornando novamente para o país de origem, que é a Suíça. E eu um dia quero conhecer a Suíça, se não for nessa vida, quem sabe na outra, né? Que a gente sabe que não é um país que eu tenho... brinquei dos Alpes que eu conheço, mas eu conheço como todo mundo, né? Vejo falar. Pra Mas todo mundo que eu conheço, desculpa de interromper, mas eu falo assim, mesmo. sonhos têm que ser realizados. Sim. Então, se tu tem o sonho de fazer, coloca no papel, desenvolve ele para realizar em vida, É um né? país que historicamente é frio, assim, eu não sou muito... Tá louco! Aqui o inverno do Rio Grande do Sul, ele é muito mais úmido e muito mais frio do que lá. Com a calefação, meu pai vinha pro Brasil e falava assim, meu Deus do céu, aqui vocês passam frio demais, porque dentro das casas são geladas. Sim, isso, o pessoal aqui, nos Estados Unidos, qualquer país aí que a gente tenha, Canadá, né, tem a calefação, essa questão, são projetadas casas assim, né? Isso. Muito bem, a Evelyn conversou com a gente, uma conversa aí muito produtiva, conhecemos um pouco da história de vida dela e fica aí, né, você que se interessou também, quer conhecer a Evelyn, né, passe ali no nosso posto, né, e converse com ela ali também, ela trabalha Ou ali. me acha nas redes, nas redes sociais aí. Eve_Thomas_. Muito bem, vamos ao intervalo comercial, fechando, na verdade, por aqui, né, o nosso Giro da Notícia de hoje. Voltamos amanhã, quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pela sua audiência, na sequência vem